Fala, gente, mais um Tete a Tete Capri começando e hoje eu tô muito feliz porque mês passado eu iniciei algo diferente, que era o meu mês e tudo mais, a começar a trazer sempre um episódio temático para poder alimentar a sua vida, a sua família e aquilo que o Senhor está me dirigindo para as mulheres principalmente, mas não só para mulheres como um público geral, mas especificamente como eu hoje estou pastoreando mulheres, estou na rede de mulheres, acaba sendo um pouquinho mais para nós, para esse público. Mas você, homem que está aí, não vai embora, porque eu tenho certeza que essa palavra também vai falar com você. E uma coisa que eu gostaria de já iniciar falando é, sempre que eu estiver falando esses estudos, esteja com a sua Bíblia aberta, esteja com a sua Bíblia na mão, esteja com um caderno para poder anotar aquilo que às vezes fez parte, tipo, poxa, falou comigo isso aqui, eu quero anotar, quero registrar, tomar nota daquilo que o Espírito Santo está fazendo. E uma das coisas que eu quero começar falando é que muitas vezes eu já li o livro de Ruth, mas todas as vezes que eu leio, eu consigo ter uma nova perspectiva daquele livro, algo diferente para a minha vida como alimento. E Ruth só tem 4 capítulos, então não é difícil de ler. Então eu convido você a fazer esse estudo aí onde você está na sua casa, às vezes 30 minutos que você tira de uma leitura intencional e de fato, você consegue finalizar um livro, que é o livro de Ruth. E mais do que isso, se você gostar e quiser se aprofundar, você pode pegar um capítulo por dia e se aprofundando. E eu tenho certeza que cada vez que você lê novamente, você vai tirar algo novo, uma perspectiva nova. E nada mais, nada menos, eu quero dizer para você que hoje o episódio ele vai falar sobre mudança de perspectiva no livro de Ruth. Eu consegui ver 3 mudanças de perspectiva que Ruth teve através desse livro e que vai hoje trazer uma aplicação pessoal para a tua vida e para a minha hoje. Então vamos lá, mas antes disso, dá o seu like, se inscreva no canal, faça com que o nosso canal chegue a outras pessoas também, porque às vezes você não tem a coragem de falar em público, não tem coragem de vir contar o seu testemunho no tete a tete, mas você pode transmitir o reino de Deus através do teu compartilhar. Isso faz toda a diferença para nós. Então vamos lá. O que nós podemos aprender com a perspectiva de Ruth? Mas antes de chegar lá, eu quero falar uma coisa para você. Você pode perguntar assim, pastor, o que é perspectiva? Perspectiva é o modo que eu enxergo o mundo, é o ponto de vista que eu tenho diante de uma situação ou algo. Vou citar um exemplo. Por exemplo, se eu estou aqui onde eu estou agora e tem à minha frente um prédio de 20 andares, eu vou olhar para cima de tão alto que ele é e tão grande. Eu vou me sentir uma formiguinha do lado desse prédio, né? Porque ele é muito alto, ele é muito grande e eu me sinto pequena, me sinto menos. Porém, não sei se você já teve essa experiência de estar num avião e quando ele começa a decolar, se você abre a sua janelinha, você começa a ver uma perspectiva diferente, é outro ponto de vista. Aquele prédio que era tão alto, tão enorme, você era tão pequenininha, de repente do avião, quando ele vai subindo, aquele prédio vai ficando cada vez menor. E quando você olha, parece uma maquete, parece que agora o mundo virou um mundo de formiguinhas. Não mais você é formiga, mas você vendo um monte de formiguinhas lá embaixo, porque tudo fica menor. Então, tudo na nossa vida também tem a ver com perspectiva. Às vezes você está olhando o teu problema, e eu quero começar aqui. Às vezes você está com um problema, uma angústia tão grande, que você olha e parece que ele é muito grande, muito maior do que você. Mas a partir do momento que você entende que você tem um Deus, que ele é maior do que qualquer tipo de problema, e você entra nesse avião, que é o Espírito Santo, aleluia, quem está pegando diz amém, aleluia, e aí você vai entrando e você vai entendendo que Deus ele é muito maior do que qualquer tipo de problema. Então, às vezes, não é o problema em si, às vezes é o modo como você está enxergando esse problema e a maneira com que você enxerga o mundo. Uau! Gente, assim, ó, isso aqui está queimando no meu coração. Desde o ano passado, foi a primeira pregação que eu fiz na Igreja Compaixão, que na época era só uma reunião de oração. Foi lá em junho de 2025, mas essa pregação teve tanto impacto na minha vida pessoal que eu disse assim, eu não consigo deixar apenas no meu caderno e no meu bloco de notas. Eu preciso transmitir isso para alguém e esse alguém é você que está aí do outro lado e vai ser uma bênção. Então, a perspectiva, vamos lá então. Tá? Eu gostaria de começar falando sobre de vítima das circunstâncias a agente de fé. Eu vou falar lá de Ruth 1 e tal, mas antes de eu falar de Ruth e entrar de fato no livro, eu quero falar 2 coisas que eu acabei esquecendo, tá?
Uma delas é que no GPS nós falamos o seguinte, para quem não sabe, GPS é guiados pelo Espírito, que quer dizer literalmente um curso de autoconhecimento, produtividade, inteligência emocional à luz da Bíblia. Tantos outros, a gente tem 5 módulos, são 5 meses que você faz e é maravilhoso. E o GPS, uma das coisas que a gente fala é, fatos não mudam, mas crenças sim. E o que eu faço delas muda, né? Então tudo na vida é decisão e é por isso que eu quero falar sobre isso. Então, só para contextualizar, você que quem sabe não teve tempo ainda de ler Ruth, vou falar para você um pouquinho. Ruth começa como? É uma família, um pai, 2 filhos e uma mãe, que é Noemi. Né? Noemi, seus 2 filhos e seu marido, eles saem de Israel e vão para uma outra cidade chamada Moabe. Porém, Israel nós sabemos que é o povo escolhido de Deus. Né? Então, eles saíram de Israel porque na época eles estavam passando por necessidade, estava tendo fome, estava tendo tantas circunstâncias desfavorecendo aquele ambiente. É como se hoje nós olhássemos para a Venezuela, vou dar um exemplo tosco aqui, mas que estavam vivendo uma opressão, uma coisa ruim, e aí eles saíram, eles decidiram, em meio a uma circunstância ruim, de a vista humana está ruim, que quem sabe estava de escassez, eu vou sair daqui. Mas quando eles transitam de lá, eles vão para uma terra que era pagã. O que significa uma terra pagã? Uma terra que não acreditava em Deus, ou tinha muitos deuses. Não tinha um só Deus, como o povo de Israel tinha, que é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então eles saem da terra de Israel para Moabe, que é uma cidade rival de Israel. Então olha só que loucura isso aqui. Quando a gente não pede direção de Deus para as nossas transições, nós podemos ter algumas consequências. E uma das consequências que acontece nessa família é, beleza, eles saíram por causa de um problema, de uma circunstância, mas será que era o tempo de sair? Eu estou conjecturando aqui com você. Será que o sustento era o principal ou a confiança em Deus que mesmo diante de uma situação dessa, Deus supriria? Mas vamos lá. O que acontece com essa família agora? O marido morre, que é o pai, o sacerdote que fez toda essa mudança, morre. E deixa Noemi viúva, que é a mãe. Logo seguido, seus 2 filhos, que casaram com moabitas, que eram lá da terra pagã, também morrem, deixando agora 3 viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. São 3 mulheres que acabam ficando ali num período de vulnerabilidade, porque a viuvez na época era falta de provisão, falta de sustento, falta de proteção e tantas outras coisas. Uma vulnerabilidade agora está instaurada na vida de 3 mulheres. Olha só que poderoso isso aqui que eu vou falar para você. E nesse momento o caos acontece, a ponto de Noemi, lá em Ruth, abra lá comigo Ruth, capítulo 1, versículo 20, que vai dizer o seguinte: não me chamem Noemi, que significa agradável, mas agora me chamem de Mara. Olha só, que significa amargura. Ela estava se vendo no modo de amargura. Ela estava amargurada por causa da viuvez, né? Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Gente, olha só. Então, de uma transição que acaba tendo morte, necessidade e sem direção clara, acontece que ficou realmente amarga. Noemi, que se chamava agradável, agora está amargurada, porque além de perder o marido, perdeu 2 filhos. E aí acontece algo lindo, que eu acho uma das passagens mais poéticas e mais lindas da Bíblia, que está lá em Ruth, versículo do capítulo 1, 16 e 17, que é onde ela se declara. Uma das, que é Ruth, que é uma das noras de Noemi, diz assim: para onde tu fores eu irei, onde andares eu andarei, então o seu Deus, o seu povo será o meu. E eu acho tão linda essa declaração, porque ela não tinha o porquê ter isso com a sua sogra. E ela mesmo assim dá essa devoção, ela dá esse cuidado e diz assim: eu vou com você. Eu estou viúva, não tem nada que me prenda aqui, mas ela era de Moabe, ela podia ficar na sua zona de conforto. Mas ela escolhe estar ao lado da sogra e diz assim: eu vou para onde você for. Porque Noemi entende que agora é hora de retornar, fazer o caminho de volta, daquela transição que quem sabe estava sem clareza, sem perspectiva, por causa de uma situação. Ela volta para a terra dizendo assim: quem sabe agora, lá eu encontro sustento, eu volte para minha família, porque aqui eu estou num lugar estrangeiro. Mas Ruth não era estrangeira ali. A Ruth era a pessoa que estava ali na terra dela, em Moabe. Tanto é que eram 2 noras, lembra disso? Uma decidiu permanecer em Moabe e seguir a vida, e a outra disse: eu vou ter essa lealdade com a minha sogra, independente de onde ela for, eu irei com ela. Então existe aqui 2 perspectivas de Noemi,
que se torna totalmente amarga, mas tem Ruth, que ela se torna uma incentivadora na fé por causa da sua sogra. E aqui eu quero dizer assim, né, que por mais que a perspectiva de Noemi era de dor, de derrota, ela olhava para a vida e só via perdas. Quem sabe você está aí e só vê perdas, só vê as coisas ruins. E uma vez eu fiz um post no Instagram que dizia exatamente isso. Às vezes as nossas dores estão só naqueles que nos traem, naqueles que nos machucam, aqueles que nos caluniam, aqueles que às vezes dão uma rasteira, aqueles que, sei lá, fizeram algo em você, ou um abuso, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida. E aí, quem sabe, você só consegue olhar pela perspectiva da dor, da derrota, da angústia. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo hoje me trouxe aqui para declarar uma palavra sobre você. Que você seja assim como Ruth. Eu vou falar aqui o que eu anotei. Ruth, ela poderia ter escolhido ficar no luto, na tristeza e no medo. Se definido como viúva, estrangeira, rejeitada. Mas a perspectiva dela foi de fé. Ela decidiu enxergar além do sofrimento, acreditar que Deus ainda tinha algo preparado, mesmo sem entender tudo naquele momento. Ela escolheu confiar mesmo sem garantias. Será que você consegue confiar em Deus mesmo sem garantias? Mesmo que os seus olhos naturais vejam tudo contrário, você consegue ver a mão de Deus aí onde você está? Que você possa ter esse olhar de Ruth sobre a tua vida. E a aplicação para hoje que eu quero trazer muitas vezes nós ficamos paralisadas ou paralisados pelos problemas, pelo passado, mas Ruth, ela nos mostra que podemos escolher agir com fé, ainda que o futuro pareça incerto. Mudar a perspectiva é deixar de apenas sobreviver e passar a caminhar com propósito, confiando em Deus. E nós somos curadas, queridas, enquanto caminhamos. E eu costumo falar para os adolescentes no clube que quando a zona de conforto ela acaba, aí sim a vida começa. Nós somos curados enquanto caminhamos. Que você possa caminhar mesmo diante da dor que você está sentindo. Que você não seja vítima das circunstâncias, mas seja a mulher de fé, assim como Ruth foi, em o nome de Jesus. Que nós possamos mudar a perspectiva de sofrimento, de dor, de angústia e a gente possa se ver como agentes de fé, em nome de Jesus. Vamos lá para o ponto 2, então, sem mais delongas, para a gente poder caminhar aqui nesse texto, que está super maravilhosa essa palavra, em nome de Jesus, de sobrevivente da dor, a vida com propósito. Então, nesse subtema 2, o que a gente vai aprender? Na primeira transição, como falei, era uma transição sem clareza, era por causa de uma necessidade e tudo mais. Porém, agora, como eu acabei de falar para você, Noemi, ela tem uma sabedoria imensa. Ela viu que sozinha ela não conseguiria ficar naquela terra. E ela faz agora uma transição, olha só, eu anotei aqui, uma transição de provisão, de renovo e esperança, mas também uma restauração numa nova estação que Deus tinha para a vida dela. Parte do lugar de perda, que era Moabe, e agora retorna ao lugar de aliança, identidade, que significa Israel. Israel era o lugar da identidade dela. Ela nunca deveria nem ter saído de lá mesmo diante da necessidade, porque era aquilo que Deus não tinha para a vida dela e nem para a família dela. Mas agora ela faz o caminho de volta, faz o caminho da restauração, de renovo e esperança. E aqui em Ruth 2 e 3, que eu acabei de falar com você, a gente vai pegar e ver assim, que Ruth fala. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo recolher as espigas que forem deixadas para trás, por aquele que me permitir fazê-lo. Daí Noemi fala: vá, minha filha. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás dos ceifeiros. Então entrou casualmente junto na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Elimeleque, então, ele era o esposo de Noemi. Então ele era da mesma linhagem, era da mesma família, só que Ruth não sabia disso. O que ela quis foi começar a trabalhar. Ela podia ter ficado numa cama dando desculpas, e ela teria razão porque ela estava de luto. Quando a gente está de luto, às vezes a gente não quer ver ninguém, não quer fazer nada, quer ficar no nosso cantinho. E ela tinha razão de fazer isso. Ela podia dar desculpa que agora ela saiu da terra de Moab, onde ela era realmente, fazia parte daquele povo, e agora ela era estrangeira agora, porque ela foi ir para Israel com a sua sogra. Ela podia dizer assim: não vou sair de casa, não conheço ninguém. E ela estaria certa se ela fizesse isso. Estaria na razão dela de fazer isso. Ela podia dar tantas desculpas, mas ela não dá desculpa. Ela sai da sua casa, sai da zona de conforto, como falamos, e ela vai trabalhar. Ela diz assim: eu não sei onde eu vou,
aonde eles me permitirem fazer, estar atrás dos ceifeiros, eu irei. Então, olha só que interessante. Eu sempre falo uma frase que ela toca o meu coração com jovens, com mulheres, com quem quer que seja, que é: quem é bom em dar desculpa geralmente não é bom em mais nada. Isso é uma realidade, porque a pessoa só fica se justificando. Mas por isso, mas aquilo, e terceiriza e arruma uma desculpa para tudo. E realmente ela é tão boa em dar desculpa que geralmente ela não é boa em mais nada a não ser dar desculpas. E parece que a vida ela não rompe, porque ela não sai das dores, ela não sai daquele vitimismo. E Deus, ele não quer que você seja vítima das situações, ele quer que você tome a rédea da sua vida e seja protagonista. Tipo, não deu certo aqui, então vamos achar uma solução. Deu errado aqui, os teus planos se frustraram, então vamos dar um jeito de ter um renovo, de ter uma esperança. E foi isso que Ruth faz. E por que ela estava atrás dos ceifeiros? Porque na época, nas plantações que tinham lá, eles eram aconselhados, os senhores dos campos, a serem generosos. Então, a cultura da generosidade no povo de Israel já era instaurada. Então, eles não podiam colher tudo. Ao contrário, se você pegar a Bíblia, tem vários estudos que diziam assim: não colha tudo. Se cair, deixe para os órfãos, as viúvas, os necessitados pegarem. Porque aquilo não ia fazer falta para eles. Então, eles já tinham essa cultura. E Ruth sabe disso. E por isso ela disse assim: eu vou atrás dos ceifeiros. O que cair eu vou juntar, eu vou trabalhar, eu vou trazer o sustento para minha casa e para minha sogra. Só que Deus é tão bom, gente. Mesmo ela sem saber, ela cai bem na linhagem de Elimeleque, que era o campo de Boaz, que poderia ser um futuro resgatador daquela família e dela, mas ela não sabia disso. A única coisa que ela fez foi estar em movimento, porque estar em movimento é tão necessário, como falei, nós somos curados enquanto caminhamos. Às vezes a gente fica parado, esperando cair do céu as respostas, mas Deus, ele quer que você comece a se mover por fé, para que ele possa colocar o chão. E eu coloquei uma frase aqui, que é para decidir mesmo com dor. Decidir continuar mesmo com dor não é fácil, mas ele é necessário. Porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor está com você mesmo diante das circunstâncias. Às vezes eu sei, a gente passa por coisas que a gente quer ficar na toca, que a gente quer ficar ali dentro da nossa caverna, a gente não quer sair dali, mas às vezes o Senhor está dizendo para você: ei, deu de caverna, vamos sair. O mundo, a gente tem aflições, acontece essas coisas ruins mesmo. Igual eu falei do post, às vezes a gente só consegue ver a perspectiva ruim. Mas sabe o que eu esqueci de falar, Mas sabe o que eu falava nesse post? Para dizer assim, existem também pessoas que te amam. Existem também pessoas que falam bem de você. Existem também pessoas que se preocupam contigo. Existem também pessoas que não traem. Existem pessoas que te amam verdadeiramente pelo que você é. E sabe, isso é tão precioso porque a gente muda a perspectiva de, ao invés de olhar só as coisas ruins de todo mundo e de tudo ao nosso redor, a gente começa a mudar a perspectiva para coisas que Deus tem ao nosso respeito. E olha só o que vai dizer lá em Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Isso aqui é poderoso, porque esse versículo encontrado no livro de Isaías, ele enfatiza que Deus tem uma perspectiva e um conhecimento muito além do que nós podemos imaginar ao nosso respeito. Então são planos e propósitos são superiores e muito mais abrangentes do que qualquer perspectiva ou plano humano. Então, eu quero que você entenda que você não está debaixo de uma autoridade humana. E como falei, talvez a sua perspectiva humana, dos seus olhos humanos carnais, não vê saída nenhuma. Mas eu quero que você agora coloque a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, a minha vida é tua. Dirige os meus passos, governa as minhas emoções, governa meus pensamentos, governa a minha vida. E aí você pode entrar com agora a obediência e dizer assim: Senhor, eu vou caminhar. Mesmo sem entender, eu vou caminhar, eu vou sair desse lugar de dor, eu vou trabalhar para Ti, eu vou fazer a Tua obra, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou, porque eu sei que no caminho o Senhor vai me curar, trazer pessoas para me trazer restauração. Assim como pessoas nos ferem, pessoas também nos dão o vigor para viver. Então ela toma as rédeas da sua vida e faz acontecer. Então aos olhos humanos era só uma forma de sobreviver, de pegar o que restava. Mas na visão de Deus aquilo faria parte do propósito. Foi no campo que ela conheceu Boaz, maravilhoso. Então, ali na hora da refeição,
que depois lá no texto ele vai seguir, né, no capítulo 2, versículo 14 e 17, vai dizer que ele chama ela para comer, né, depois de um tempo, Ruth vem a comer, e ela come. E ela não só come, se sacia, fica satisfeita, como ela pode levar o alimento para a sogra. Deus é tão bom que ela colheu em lugares que ela nunca plantou. Ela era moabita, não plantou em Israel, e ela conseguiu colher em Israel, e além de colher, transbordou em alguém. Tudo que Deus nos dá, presta atenção nisso, nós somos fontes e não represas. Tudo aquilo que Deus te dá há transbordo, tudo que Deus te dá não pode ficar só em ti, tem que compartilhar. Então se Deus está te dando essa palavra hoje, não é para ficar só em você parada. Meu Deus, pastor, como está falando no meu coração, que bom que está falando com você, mas que não pare em você mande para mais alguém, porque pode falar com essa pessoa também. Então tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá a oportunidade de ser fonte, não represas, para que a gente continue fluindo no Espírito. Então a aplicação que eu tenho para hoje é, às vezes você só está sobrevivendo, achando que está apenas cumprindo o seu dia a dia, trabalho, rotina, o estudo, mas Deus está construindo o propósito dele nos detalhes da sua caminhada. Ele nos faz colher o que nem plantamos pela sua misericórdia e graça. Faz com que sejamos fonte para as outras pessoas também. Não pode parar em nós, tem que fluir em nome de Jesus. Então, olha só que forte. Não se preocupe com a colheita, se preocupe com a qualidade da semente que você está semeando. Isso aqui eu quero deixar e frise isso, escreva isso, porque essa frase tocou meu coração a ponto de eu precisar falar isso para você. E eu vou repetir. Não se preocupe com a colheita, se preocupe com a qualidade da semente que você está semeando. O tempo da colheita pode ser o início de algo novo, mesmo quando tudo parece perdido. E por muitas vezes esse foi o meu pensamento. Senhor, como eu vou colher algo onde eu nem plantei? Como que eu vou colher algo onde minhas sementes estavam todas lá e não estão aqui? Como que eu vou colher algo? E o Espírito Santo me deu essa palavra. Pare de se preocupar. Onde você vai colher? Se preocupe com as suas sementes, com a qualidade daquilo que você está plantando. Porque quando nós plantamos, a gente não pode escolher o que nós colhemos, mas nós podemos escolher o que estamos plantando. E assim seja sobre a tua vida, em o nome de Jesus. E aqui agora acontece a última transição e nós seguimos para o final dessa palavra. Espero que o Senhor esteja falando com você. Mas a última transição agora é a transição da casa da sogra para a casa de Boaz. A gente vai pegar aqui então o terceiro tópico que diz: de invisível no sistema, a participante da história de Deus. E nós vamos estar falando lá de Ruth 4, versículo 13 até o 17, que vai falar sobre um futuro maravilhoso, prometido por Deus, o presente limitado. Olha, ilimitado, desculpa. Tá, e aqui eu vou ler só uma parte do trecho de um dos versículos que diz: e foi seu nome Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Por que eu tô falando isso aqui? Porque, gente, Ruth, ela não sabia para onde estava indo direito. Quando ela falou com a sogra, ela foi por lealdade, foi por fé, foi por movimentação do reino de Deus. Mas a partir do momento que ela vai, tem toda essa colheita, tudo isso que eu acabei de falar, e você vai ter a tua experiência com esse texto, vai entender exatamente o que eu estou falando. Ela agora faz parte da genealogia de Cristo Jesus. Ela nunca, jamais imaginou viver isso. Mas agora ela está aqui, ó, na linhagem. E ela foi a mãe de Obed. E Obed foi o pai de Jessé, que era pai de Davi. E Davi, a gente sabe que está na genealogia de Jesus, porque viriam descendentes de Davi, que é Jesus Cristo. Olha só que fantástico, uma mulher viúva, totalmente improvável, totalmente lá, agora ela é resgatada por Boaz. Boaz agora é seu esposo, agora ela sai da casa da sogra e vai viver a promessa de Deus. Você tem noção disso? Tudo isso por uma mudança de perspectiva. Ela podia ter ficado paralisada na dor, ela podia ter paralisada na viuvez, mas ela decidiu viver algo novo, um renovo do Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso, gente, porque quando eu e você entendemos isso, e eu falo pra você, por muitas vezes eu fiquei paralisada em algumas dores minhas e, gente, às vezes é difícil porque os nossos pensamentos como mulheres somos humanas. Às vezes tem a TPM ali que nos dá, gente, crises existenciais, você diz, não vou conseguir superar isso aqui, nem isso aqui, mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso e gracioso conosco, que ele nos dá força de onde nós nunca imaginamos, pra gente poder viver as promessas dele. E eu quero ler com você essa conclusão que eu escrevi aqui pra você, para esse último momento, para a gente poder encerrar, né? Mas, antes de encerrar da conclusão, um detalhe importante é que ela chega de Moab para Israel, sabe quando?
no momento de colheita de duas coisas muito fantásticas aqui que eu fiz um estudo, depois eu te convido a fazer porque o nosso tempo está curto, mas ela chega na colheita de cevada e na colheita de trigo. A colheita de cevada tem início ali de março, abril, né? E a colheita de trigo é maio e junho. E essa palavra que Deus me deu foi em maio de 2025. Quando eu li isso e tinha a ver com os meses que eu estava lendo, eu disse uau, e tinha a ver com transições da minha vida. E hoje, por incrível que pareça, esse episódio está saindo em abril e eu não foi nada planejado. E agora que eu estou vendo aqui a data de novo, isso me reacendeu como Deus é Deus de detalhes. Detalhes maravilhosos. Às vezes o ciclo muda, mas o Senhor ele tem uma palavra de renovo para aquela mesma data. Que maravilhoso. Então, ela chega nessas duas coisas. Depois você vê o que significa a cevada, o que significa o trigo na Bíblia, na exegese bíblica, tá bom? Mas vamos lá, a mudança de perspectiva de Ruth agora para finalizar. Ela era uma estrangeira, sem status, mas se torna parte da linhagem do Messias. Seu sim simples e fiel à sogra, Deus a colocou no centro da história da redenção de Jesus. Mesmo quando você se sente pequeno, esquecido ou sem voz, Deus vê você. Seus atos de fé, generosidade, obediência têm valor diante do Eterno. Mudar de perspectiva é entender que a fidelidade no cotidiano pode impactar gerações, mesmo que pessoas não valorizem e pareça insignificante, mas permaneça, não desista e esteja no centro da vontade de Deus. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua história. O presente pode parecer limitado, mas o futuro nas mãos de Deus é cheio de promessas. Ruth se tornou parte da genealogia de Jesus, mostrando que Deus pode sim usar uma improvável. Nenhuma vida está fora do alcance da redenção de Deus, mesmo uma estrangeira, viúva, pobre. A fidelidade de Deus com Ruth foi honrada. Então eu não sei qual tipo de situação você está vivendo hoje. Se você estava paralisada pela dor, ou se você estava com uma perspectiva de olhar as suas vidas com os problemas gigantes igual aquele prédio. Ou então, sabe aquela dinâmica do copo, esse copo está cheio ou está vazio? E tem gente que vai dizer, está meio cheio. Outros vão dizer, está meio vazio. A perspectiva muda tudo. Então a perspectiva que você tenha hoje das situações e das circunstâncias da tua vida, eu te convido a mudar pela ótica do Cristo sobre você. E eu quero orar agora com você em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Essa palavra que abasteceu o meu coração e tem abastecido até hoje, porque eu não esqueci da tua palavra, de mudar minha perspectiva, o meu modo de ver o mundo, Pai. Senhor, se alguém está aqui, Senhor, preso, cativo, Senhor, pelas dores do passado, ou por dores, Pai, que não consegue sair, Pai, daquilo, ou então, Pai, estão se vendo como ainda limitados, ou quem sabe, Pai, até vítimas de alguma situação, eu declaro sobre eles, em nome de Jesus, a libertação do Teu Espírito, para que eles comecem a olhar com a Tua ótica, com o Teu olhar, ó Pai, em nome de Jesus, vai, Deus, desfazendo toda a cadeia, todo o principado e potestade sobre a vida de cada um que está assistindo aqui, para que eles consigam olhar com um olhar de contentamento, de gratidão, entendendo, Pai, o momento de transicionar, o momento de permanecer, que eles não tomem decisões precipitadas, mas eles possam, Senhor, olhar com o olhar da fé, que eles saiam, Pai, desse momento, Pai, de dor, e eles consigam saber, Pai, que Tu estás com eles vencendo o mundo. A cada dia vai ter aflições, mas o Senhor estará conosco todos os dias, nos forja para esse tempo, nos forja, Pai, pelo poder da Tua graça e misericórdia sobre nós, e assim como foi a vida de Ruth, Pai, teve uma redenção, que assim seja sobre as nossas vidas, sobre as promessas que Tu tens sobre nós, Pai. Eu declaro, Pai, que as Tuas promessas sejam cumpridas através da movimentação das Tuas filhas, dos Teus filhos a partir de hoje. Pai, quando eles verem, Pai, o mundo de modo cinza, do modo escuro, do modo em trevas, que eles possam mudar e dizer, Senhor, muda em mim os meus olhos, muda a minha maneira de enxergar o mundo e essa situação para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Eu creio que o Espírito Santo vai mudar o seu olhar a partir de hoje. Quando vier reclamação, murmuração, o Senhor vai mudar o seu olhar. Em nome de Jesus, que a perspectiva dos céus esteja sobre a tua vida e a sua família, em nome de Jesus. Que essa palavra tenha tocado o seu coração, assim como o meu. E não esqueça, leia Ruth e tenha a tua própria experiência para contar. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete.